O tempo. Ele é o verdadeiro vilão ou o maior herói da sua história. Imagine perder tudo. Absolutamente tudo. E não estou falando de um tropeço. Estou falando de um colapso tão brutal, tão devastador, que você acorda um dia e simplesmente não reconhece mais a própria vida. 300 mil reais em dívidas. Um apartamento prestes a ser executado. Um casamento à beira do abismo. E a pior parte, ele tinha 40 anos. 40. A maioria das pessoas nessa situação tem 3 destinos. Primeiro, afundam de vez e nunca mais voltam. Segundo, levam anos, décadas até para sair do buraco. Terceiro, este é o mais raro. Eles transformam o inferno em combustível. Antônio escolheu o terceiro caminho, mas não foi uma escolha consciente no início, foi uma explosão, uma ruptura tão violenta que o forçou a se reinventar ou desaparecer. E o que ele descobriu nos próximos 18 meses não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender, ou nunca entende. Mas antes de eu te contar o que aconteceu com Antônio, preciso que você entenda uma coisa. Se você sente que o tempo está correndo, se a pressão financeira está te sufocando, se você olha para o futuro e só vê incerteza, então você precisa ouvir esta história até o final, porque o que aconteceu com ele pode estar mais perto de acontecer com você do que você imagina. Se você quer descobrir como a dor pode se tornar o seu maior ativo, se inscreve no canal Tempus Ruit e ativa o sino, porque o relógio não para e a sua chance de transformação também não espera. Vamos começar pelo começo, pelo dia em que tudo desmoronou. Antônio tinha 40 anos quando tudo ruiu, mas 6 meses antes ele era outra pessoa, ou pelo menos achava que era. Gerente de vendas em uma empresa de tecnologia de médio porte. Salário de 12 mil reais por mês, mais comissões que às vezes chegavam a 5 mil extras. Apartamento de 95 metros quadrados, na zona sul de São Paulo. Um Audi A3 importado na garagem, comprado com financiamento em 60 vezes. Aos olhos de quem via de fora, Antônio tinha vencido, mas havia um problema. Um problema que crescia silenciosamente, como um câncer que você ignora até ser tarde demais. Antônio vivia de aparências, e aparências custam caro. As roupas, sempre de marca. As saídas, restaurantes com média de 300 reais o jantar. As viagens, resorts all-inclusive, parcelados em 12 vezes no cartão de crédito. E aqui está o pior. Ele não fazia isso por prazer. Ele fazia isso por medo. Medo de ser visto como menos. Medo de decepcionar. Medo de admitir que por trás da fachada de sucesso ele estava afogado em dívidas. Sabe quantos cartões de crédito Antônio tinha? 7. 7 cartões. E todos chegavam perto do limite todo mês. Ele pagava o mínimo em um para conseguir usar outro. Aquele ciclo vicioso que milhões de brasileiros conhecem bem demais. Carolina, a esposa de Antônio, via tudo isso. Ela não era burra. Ela sabia que algo estava errado. Mas toda vez que tentava conversar, Antônio desviava, mudava de assunto. Prometia que estava tudo sob controle. É só uma fase, amor. Mês que vem eu acerto tudo. Só que o mês que vem nunca chegava. E a bomba continuava armada. O que Antônio não sabia é que ele tinha apenas 47 dias até a explosão. 47 dias até que sua vida inteira desmoronasse. E quando isso aconteceu, não foi gradual, foi instantâneo. 15 de março. Antônio chegou ao escritório como qualquer outro dia. Café na mão, cumprimentos automáticos no corredor. Mas havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho, olhares evitados. Às 10h23 da manhã, ele recebeu o e-mail. Assunto: reunião urgente. RH. O coração de Antônio acelerou, mas ele tentou se acalmar. Deve ser alguma coisa sobre as metas do trimestre, pensou. Não era. Às 11 horas, Antônio saiu da sala do RH sem emprego. Demissão imediata. Reestruturação da empresa. Nada pessoal, você entende. Ele não entendeu nada. Ele ficou em choque.
Antônio descreve esse momento como se o chão tivesse literalmente desaparecido, como se ele estivesse caindo em um buraco sem fundo e não conseguisse gritar. Ele voltou para casa no automático. Nem lembra direito da viagem. O carro quase andou sozinho. Quando chegou, Carolina estava na cozinha. Ela viu o rosto dele e já soube. O que aconteceu? Me demitiram. O que veio depois foi pior que a demissão. Muito pior. Porque naquela noite, pela primeira vez em 15 anos de casamento, Antônio e Carolina fizeram algo que ele sempre evitou. Colocaram todas as contas na mesa. Literalmente, todas. Extratos de cartão, boletos atrasados, financiamentos, empréstimos. A conta final, R$327 mil em dívidas. Carolina não conseguia acreditar. Como assim? 327 mil. 87 mil em cartões de crédito, com juros de 12% ao mês. 95 mil do financiamento do carro. 78 mil em empréstimos bancários, um deles feito para pagar outro. 67 mil em atraso do apartamento, incluindo condomínio. A matemática era brutal. Com os juros acumulados, eles precisariam de mais de 18 mil por mês apenas para não afundar mais. Isso sem contar comida, transporte, luz, água. E Antônio agora tinha zero de renda. Carolina chorou. Não de tristeza, de raiva, de traição. Como você deixou chegar nesse ponto? Como? Antônio não tinha resposta. Ele só conseguia repetir: me desculpa, me desculpa, me desculpa. Aquela noite foi a mais longa da vida dele. E nos próximos 42 dias, Antônio entraria no que ele chama de o Vale da Morte. Um período tão sombrio, tão desesperador, que ele considerou desistir de tudo. Literalmente tudo. Os primeiros 15 dias após a demissão foram um borrão. Antônio mal saía do sofá. Ele passava horas olhando para o teto, preso em um loop mental destrutivo. A autoestima estava em frangalhos. Ele se sentia um fracasso total, um impostor que finalmente foi desmascarado. Como eu vou olhar na cara das pessoas? Como eu vou contar para os meus amigos? Para a minha família? Ele parou de atender telefone. Parou de responder mensagens. Se isolou completamente. Carolina conta que houve um dia em que Antônio ficou 19 horas seguidas no sofá sem comer nada. Ele simplesmente não conseguia se mover. A paralisia não era física, era mental, era emocional. Enquanto isso, as cartas de cobrança continuavam chegando. 1, 2, 5, 10. Algumas ameaçando processo judicial, outras oferecendo negociações, com juros ainda mais absurdos. O telefone tocava 20, 30 vezes por dia. Sempre o mesmo tipo de ligação. Senhor Antônio, aqui é da central de cobrança. Ele parou de atender, mas as ligações não paravam. No dia 23, após a demissão, aconteceu algo que quase quebrou Antônio de vez. Ele foi ao supermercado comprar o básico: arroz, feijão, ovos. No caixa, o cartão foi recusado. Ele tentou outro, recusado. Mais um, recusado. A fila atrás dele crescendo. Pessoas olhando. Sussurros. Antônio deixou as compras lá e saiu. Andou 4 quarteirões até o carro e chorou dentro dele por 40 minutos. Aquele foi o fundo do poço. Ou pelo menos, ele achava que era. Porque 3 dias depois, Carolina fez algo que mudaria tudo. Ela não aguentava mais ver o marido daquela forma. Destruído, derrotado. E então ela o confrontou. Mas não da forma que você imagina. Dia 26. Era um sábado de manhã. Carolina entrou na sala, desligou a TV que Antônio estava assistindo no vazio, sentou na frente dele e disse: Antônio, eu preciso falar uma coisa e você vai me escutar até o final. Eu não sei o que vai ser de nós. Não sei se vamos ficar juntos depois disso tudo. Mas uma coisa eu sei, eu não vou afundar com você. Não porque eu não te amo, mas porque eu escolho sobreviver. E você também pode escolher isso. Você acha que está sofrendo sozinho? Você acha que é o único que está se sentindo um fracasso? Eu também estou.
Todo dia eu acordo e penso, como eu deixei isso acontecer? Por que eu não forcei a conversa antes? Mas sabe a diferença entre eu e você agora? Eu decidi que isso não vai me destruir. Eu decidi. E você? Você vai decidir continuar se afogando em culpa e vergonha? Ou vai decidir reagir? Antônio ficou em silêncio, mas algo aconteceu naquele momento. Ele olhou para Carolina, viu a exaustão nos olhos dela, viu a força e percebeu. Ela não estava ali por obrigação. Ela estava ali porque ainda havia amor. E se ainda havia amor, ainda havia esperança. Pela primeira vez em quase um mês, Antônio sentiu algo além de desespero. Ele sentiu raiva, mas não de Carolina, não dos credores, não da empresa. Ele sentiu raiva de si mesmo e de tudo que o levou até ali. E essa raiva se transformou em combustível. Naquele mesmo dia, Antônio fez algo que deveria ter feito semanas antes. Ele espalhou todas as dívidas na mesa da cozinha. Toda a realidade, nua e crua. E pela primeira vez, em vez de desviar o olhar, ele enfrentou o monstro de frente. Carolina sentou ao lado dele. E juntos, eles começaram a categorizar. Apartamento, risco de execução, R$67 mil, urgente e crítico. Cartões acima de 90 dias de atraso, R$52 mil, urgente. Empréstimos bancários, R$78 mil, importante. Carro e demais cartões, R$130 mil, negociável. A estratégia era brutal, mas necessária. Vender tudo que não fosse essencial. O carro, vendido. As joias de Carolina, vendidas. O apartamento precisava ser vendido, mesmo sendo o lar deles. Antônio sentiu um aperto no coração. Aquele apartamento representava 8 anos de vida. Memórias, conquistas. Mas Carolina foi direta. É só um lugar, Antônio. A gente constrói outro. Mas se a gente perder nossa dignidade, nossa saúde mental, isso não tem preço. Em 15 dias, eles venderam o Audi por R$62 mil. Perderam 33 mil no processo, mas precisavam do dinheiro já. Colocaram o apartamento à venda. Se mudaram para um apartamento de 45 metros quadrados, aluguel de R$1.800, em um bairro bem mais simples. Venderam móveis, eletrônicos, tudo que tinha valor. Com o dinheiro das vendas rápidas, quitaram parte do atraso do apartamento para evitar execução imediata. Os 3 cartões em situação mais crítica e um dos empréstimos bancários menores. Ainda faltavam cerca de R$215 mil, mas o sufoco imediato diminuiu. Agora vinha a parte mais difícil. Como um homem de 40 anos, sem emprego, em um mercado cada vez mais exigente, iria gerar renda suficiente para não apenas sobreviver, mas reverter completamente essa situação? A resposta veio de onde ele menos esperava. E o que ele descobriu nos próximos 90 dias não apenas mudou sua vida financeira, mudou completamente sua visão sobre dinheiro, trabalho e liberdade. Antônio sabia que não podia esperar por uma recolocação tradicional. O mercado para gerentes de 40 anos estava brutal. Ele mandou 87 currículos em 2 semanas. Conseguiu 3 entrevistas. Nenhuma oferta. O tempo estava contra ele. As dívidas restantes corroíam a cada mês com juros. Foi então que ele lembrou de uma conversa que teve meses antes, quando ainda estava empregado. Um colega mais jovem da área de marketing comentou casualmente: "Cara, eu ganho uma grana extra vendendo cursos online como afiliado. Mês passado fiz 4 mil só com isso." Na época, Antônio ignorou. Coisa de jovem, pensou. Mas agora, desesperado, ele procurou esse colega. "Me explica como funciona isso de marketing de afiliados?" O colega explicou o básico. Você promove produtos digitais de outras pessoas. Quando alguém compra através do seu link, você ganha uma comissão. 30%, 40%, às vezes até 50% do valor, sem estoque, sem produto próprio, sem complicação logística. Parecia bom demais para ser verdade, mas Antônio estava sem opções. Ele decidiu dar 90 dias de dedicação total, 90 dias para aprender tudo sobre isso e fazer funcionar.
Antônio virou um estudante novamente. Ele se inscreveu em todo o curso gratuito que encontrou. YouTube virou sua universidade. Ele assistia vídeos das 6 horas da manhã até 1 hora da madrugada. Ele aprendeu sobre tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, tráfego orgânico, SEO, YouTube, Instagram, copywriting, como escrever textos que vendem, funis de venda, páginas de captura, e-mail marketing, psicologia do consumidor. No dia 19 do seu projeto de 90 dias, Antônio fez sua primeira venda como afiliado, R$ 147 de comissão. Ele olhou para o valor na tela do computador e não acreditou. Ele literalmente gritou: "Carolina, Carolina, eu vendi!" Carolina veio correndo, pensando que era algo grave. Quando viu que era só R$ 147, ela ficou confusa. "Por que você está tão empolgado?" Antônio explicou: "Porque eu ganhei isso. Eu criei algo do zero e alguém comprou. Ninguém me deu esse dinheiro. Eu não troquei meu tempo por salário. Eu construí isso." Foi a primeira vez em semanas que ele sentiu o orgulho de si mesmo. Mas os próximos dias não foram fáceis. Semana 1, R$ 107. Semana 2, R$ 89. Semana 3, R$ 312. Semana 4, R$ 178. Totalizando R$ 726 no primeiro mês. Estava longe de ser suficiente, mas era um começo. Antônio pegou os primeiros R$ 700 e fez algo contraintuitivo. Em vez de usar para pagar dívidas, ele investiu em um curso mais completo sobre tráfego pago. Carolina questionou, mas ele argumentou: "Se eu não aprender a fazer isso funcionar de verdade, vamos ficar enxugando gelo para sempre." Com o conhecimento mais profundo, os resultados melhoraram. Semana 5, R$ 423. Semana 6, R$ 891. Semana 7, R$ 1.247. Semana 8, R$ 1.683. Segundo mês, R$ 4.244. Agora estava ficando interessante. Antônio estava dominando o sistema. Ele entendia padrões, sabia o que funcionava e o que não funcionava. Mês 3, R$ 8.731. No 6º mês do seu projeto, Antônio faturou R$ 22.400 em comissões, mais do que ele ganhava no antigo emprego. Mas a história não termina aí. Antônio percebeu algo importante. Ele tinha uma história única, uma transformação real, e poderia ajudar outras pessoas que estavam onde ele esteve. Foi então que ele decidiu dar o passo mais ousado: criar seu próprio produto digital. Criar um produto do zero assustava Antônio. Ele não era especialista, não tinha formação em marketing, não tinha anos de experiência, mas ele tinha algo mais valioso: uma jornada real, cicatrizes de verdade, lições aprendidas na dor. Antônio trabalhou por 6 semanas criando seu curso, Recomeço Financeiro do Zero à Liberdade. Cada módulo era carregado com sua experiência. Módulo 1. Como enfrentar a realidade financeira sem entrar em colapso. Módulo 2. Decisões drásticas. O que vender, o que manter, como negociar dívidas. Módulo 3. Marketing de afiliados do absoluto zero. Módulo 4. Tráfego orgânico para quem não tem dinheiro para investir. Módulo 5. Como escalar quando os primeiros resultados aparecem. Módulo 6. Mentalidade. Transformando dor em combustível. O curso foi lançado em junho, exatamente 15 meses após a demissão. Preço: R$ 497. Primeira semana, 12 vendas, R$ 5.964. Segunda semana, 8 vendas, R$ 3.976. Estava funcionando, mas Antônio queria mais alcance. No 3º mês após o lançamento, algo inesperado aconteceu. Um youtuber grande do nicho de finanças descobriu a história de Antônio em um grupo de Facebook. Ele entrou em contato. "Cara, sua história é incrível. Posso fazer um vídeo sobre você e divulgar seu curso?" Antônio nem acreditou. Claro que sim. O vídeo foi publicado. Tinha 380 mil inscritos no canal. Em 72 horas, 847 vendas. Faturamento:
421 mil reais. Antônio não conseguia processar. Ele ligou para Carolina chorando. A gente quitou tudo. E com o dinheiro do Viral e dos meses anteriores, Antônio quitou todas as dívidas remanescentes, 215 mil reais. Ainda sobrou dinheiro para montar uma reserva de emergência. Investiu parte em melhorar o curso e criar novos produtos. Hoje, 3 anos depois da demissão, Antônio fatura entre 40 a 80 mil reais por mês com seus produtos digitais. Carolina também entrou no negócio, cuidando da parte de atendimento e comunidade. Eles moram em um apartamento confortável, não ostentam mais, mas vivem bem. Tem uma reserva de emergência de 150 mil reais. Investem mensalmente em ações, fundos imobiliários. Mais importante, vivem sem a sombra das dívidas. Antônio diz que a maior transformação não foi financeira, foi mental. Eu descobri que a dor pode ser o maior catalisador de mudança da sua vida, mas só se você decidir usar ela como combustível, não como desculpa. Ele aprendeu que estabilidade é uma ilusão se você não tem controle real. Idade não importa quando a necessidade de mudança é maior que o medo. Você pode reconstruir do zero, não importa quão fundo tenha caído. O tempo pode ser seu inimigo ou aliado. Depende do que você faz com ele. A história de Antônio não é um conto de fadas. Não foi fácil, não foi rápido, não foi mágico. Foi trabalho, foi dedicação, foi a decisão de transformar o fundo do poço em fundação. E você? Você está vivendo uma ilusão de estabilidade, enquanto uma bomba relógio tiquetaqueia silenciosamente na sua vida? Você sente o tempo correndo, mas continua paralisado? Você está esperando perder tudo para finalmente reagir? Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. A dor vai chegar de qualquer forma. A questão é, você vai esperar ela te destruir? Ou vai antecipar a mudança antes que seja tarde? Antônio teve que perder tudo para acordar. Você não precisa. O tempo não para. Nunca parou. Nunca vai parar. Mas você pode decidir hoje o que vai fazer com o tempo que você tem. Você pode usar como combustível para construir sua liberdade. Ou pode desperdiçar em paralisia e arrependimento. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Se essa história te impactou, se você viu um pouco de você em Antônio, se você sentiu que precisa mudar, assine o canal Tempos Ruit, ative o sino e comece a agir hoje, porque a sua história de transformação não vai se escrever sozinha. O relógio está correndo, mas você pode correr mais rápido. Tempos Ruit. O tempo corre. A pergunta é, você vai correr com ele? Ou vai ficar parado assistindo ele passar?